Coloca aí, gente. Quem já leu todo o livro? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Marcos. Xará. Audiobook. Ah, muito bem. Já ouviram, né, o audiobook? É isso, né? Maicon Bruno, né? Santa Catarina, Sorocaba. Acompanhando. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe. Quem aí, gente? Quem já leu o livro todo? Ouviu o livro todo? Tiago Aquil. Olha, eu acabei de falar com esse rapaz. Ele tá no caminho para casa. Já chegou, já. Boa noite, Cris. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Né, nós estamos, então, já, né, no 30º dia, né, de uma vida com propósito. Para que estou na Terra? Já se fez essa pergunta? Para que estou na Terra? Por que que eu estou aqui? Por que eu estou vivo? A quem pertence a minha vida? Qual o propósito da minha vida? É importante a gente perguntar todas essas coisas, tá bom? Você já se fez essa pergunta? Você faz ainda essa pergunta ou você já tem resposta, né? 30º dia, gente, né? Assim, desse estudo desse livro. Não é possível que você ainda tenha essa incógnita, essa dúvida, né? Mas vamos lá. Já chegou, né? Algumas pessoas, nós vamos dar início agora. Regina, Paz, boa noite, tudo bem? Nós vamos começar então. Hoje, mais uma vez, obrigado por todos que estão aqui, aqueles que vão ver também, né, essa mensagem posteriormente. Quero agradecer a presença de cada um. Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Deus abençoe essa vontade, esse desejo de estar aprendendo mais, de estar na presença de Deus e de estar aprendendo mais sobre uma vida com propósito. Eu sei que você já conhece, já sabe o seu propósito, mas hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo, né, que Rick Warren ele aborda nesse livro, é formado para servir a Deus. Ou seja, formado para servir o propósito de Deus, né? O propósito de Deus. Todos nós somos filhos, nós já falamos sobre isso, e todo filho tem o desejo de realizar o propósito, né, daquilo que é a sua origem, da família. E o propósito de Deus, como é certo para todos, né, nós desejamos seguir o propósito dele. Nós não nascemos para outro propósito, nós nascemos para ele, vivemos para ele. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre formado para servir a Deus. Jó, capítulo 10, versículo 8, diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Uma revelação, né, no coração do Jó. Ele já tinha convicção disso. Né, ele tinha convicção disso. O povo que formei para mim proclamará, né, o meu louvor. Isaías 43, versículo 21. Você foi formado para servir a Deus, ou melhor, o propósito de Deus. Quando a gente fala de servir a Deus, nós só podemos servir a Deus de uma única forma, né? Assim, vivendo o propósito dele, tá? Vivendo o propósito dele, vivendo todo o plano e projeto de Deus para as nossas vidas. Então, é muito importante que você saiba qual é o propósito, né, de Deus para a sua vida. Entendendo isso, você já sabe o seu propósito. Ok? Akemi, boa noite. Né, tudo bem? Edson. Então vamos lá, né? Você já sentiu que você tem assim algo dentro de você que ainda não saiu, né? Você já teve essa experiência de pensar assim, eu tenho alguma coisa que ainda precisa ser exposto, né? Mas eu não falo de problemas, eu não falo de amargura, né? Assim, eu não falo algo que você sente que saindo vai beneficiar muitas pessoas. Você vai ser mais feliz vivendo isso, né? Todo mundo já tem essa, esse sentimento, essa intuição. Rogério, boa noite, paz. Então é justamente isso, algo que ainda não saiu, algo que ainda não está, né, assim, ativo, não foi ativado, não foi, não houve expressão ainda. Boa noite, gente, boa noite. E é justamente isso, esse sentimento vem de dentro do nosso coração, que é algo que Deus já colocou dentro de todo ser humano. Algo que Deus já estabeleceu dentro de nós, que é o propósito de Deus. Ainda que você não queira viver, ainda que você tente se enganar com outras coisas, você sempre vai ter esse sentimento de que você tem algo para entregar, algo que a sua vida ainda precisa, né, assim, entregar para o mundo. Então esse é o propósito de Deus na sua vida. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Esse é o propósito de cada animal que Deus estabeleceu. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme moldado por Deus. O mesmo ocorre com o ser humano. Cada um de nós foi concebido, ou melhor, formado, estabelecido, criado exclusivamente para a realização de determinadas tarefas. Então, o propósito é igual para todos, mas a missão é diferente, entende? A missão ela é totalmente diferente em que aspecto? Gente, está chovendo. Não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas está chovendo. Hoje o dia foi muito quente, né? E Deus
tinha o propósito de derramar essa chuva hoje, né? Então, o que que a gente precisa entender, né? Exclusivamente, todos nós temos um propósito, né? Um único propósito, mas a missão, gente, é o lugar onde você está, é os dons e os talentos que Deus já estabeleceu para você. Você tem a missão. Como médico, você tem uma missão, né? Aonde você está hoje, né? É o seu campo missionário. Você foi comissionado a viver o seu propósito nesse lugar onde você está. Então não adianta a gente querer ficar buscando algo grandioso em outro lugar. Não, o seu propósito já começa de forma natural, né? Ser transmitido ao momento que você entende isso, que o seu campo missionário é a sua casa, é o seu lar, é o seu trabalho, é a sua escola, entende? Então Deus ele quer que você viva o propósito que ele estabeleceu para que você possa transmitir quem você é e quem ele é, que através de você Deus possa te ver. Amém? Então, antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiramente perguntam: para que propósito? Qual a funcionalidade? Por que nós vamos fazer isso? Né? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Então, existe a motivação. Tem que existir uma motivação. Né? Por que você está aqui hoje? Tem que existir uma motivação, um motivo real para você estar aqui nessa live hoje. E qual a ação disso? Entende? A própria palavra diz assim: motivação é o que vai levar você a executar aquilo que você vive. Então, por qual motivo você ora a Deus? Por qual motivo você vem ao culto? Por qual motivo você abre a Bíblia, querendo conhecê-lo mais? A Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. As boas obras. Então, a missão é onde nós estamos agora. É onde nós estamos plantados. O propósito, fazer boas obras. Boas obras, quais obras? As mesmas que Jesus fez. E as mesmas que Deus fez através de Jesus. Para que a gente pudesse ter salvação, para que a gente pudesse ter vida. Então, a nossa vida é a extensão do amor de Deus no mundo. Né? Entenda assim, você é um cristão. Cristão é Cristo pequeno, por onde você vai. Né? As pessoas precisam ver a glória de Deus. Amém? Como que está no seu trabalho, na sua casa? Será que as pessoas, sua família, seus filhos, a sua esposa têm visto isso? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque você está vivendo já o seu propósito. Então, cuidado, né? Porque você é uma obra-prima original de Deus e que é para viver para o seu propósito, exclusiva e criada sob medida. Deus propositalmente o formou para que você servisse de um modo que o tornasse o seu ministério singular. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que criou e o criou você. Davi louva ao Senhor por essa magnificência e essa personalização. Ele diz assim, ó, em Salmo 139, capítulo 3, versículo 14. Amo esse versículo. Rick Warren ele destacou aqui dizendo assim, ó: tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso, Senhor. Então, assim, como disse um escritor aqui, T.N. Waters, ele diz assim, Deus não cria, Deus não cria sucata. Ele cria tudo com propósito, gente, tudo com propósito. Tudo é feito com propósito. Sabendo disso, né, Rick Warren destacando isso, a gente deve ter uma boa motivação para sair de casa, uma boa motivação para fazer qualquer coisa. Sabe que Deus não faz nada por acaso. Deus não cria nada por acaso. Você não é um acaso. Você tem um propósito. Você consegue imaginar isso? Você vive com um propósito para ser entregue de forma que Deus seja visto. Que as virtudes de Deus sejam vistas. Sabe, que Deus seja conhecido através de você, através da sua vida. Então, assim, Deus é maravilhoso. Tem coisa melhor no mundo do que você viver dentro do propósito a qual Deus te criou. O passarinho, ele tem um propósito e ele é feliz por causa disso, porque ele vive o seu propósito. Ele vive para a glória de Deus. E o ser humano ele não tem outro objetivo, viver para a glória do Pai, para a glória de Deus, para que o reino dele seja visto, conhecido através de mim e de você. Num mundo onde tem tantas perguntas, onde existem tantos problemas para serem resolvidos, existem tantas, eu vejo assim, tanta confusão diante do que é certo, do que é errado. As pessoas elas precisam conhecer a verdade, para que possam viver o que é certo, o que é reto diante de Deus. E você tem essa função. Você carrega dentro de você uma verdade estabelecida por Deus. E isso, às vezes, não é nem trazendo a palavra, não é mostrando a palavra, mas sendo luz aonde você está. Uma conversa, a sua presença ao lado de alguém, a sua conversa com uma única pessoa que você lidou durante o dia, essa, de certa forma, é a função que você tem, é o propósito que você carrega, ser luz na vida dessa pessoa. Quantos de nós, né, todo mundo aqui já teve essa experiência
ou de receber luz de outra pessoa, ou de ser luz na vida de outra pessoa, quando você busca de Deus, né, uma palavra assertiva para poder falar: olha, eu acho que o caminho não é esse, já tentou, experimentou orar, já experimentou falar com Deus, a palavra de Deus diz isso, e a pessoa dizer assim: obrigado, porque assim, eu estava perdido, mas a sua presença, a conversa que eu tive com você agora, já iluminou os meus olhos, eu consigo ver de outra forma. Isso é viver para a glória de Deus, gente. Isso é viver para a glória de Deus, é tocar os corações assim como Deus tem tocado o nosso coração, como Deus tocou o seu coração, através da mensagem do Evangelho, através da mensagem de salvação, de amor, de esperança, né? Isso é viver para a glória de Deus. Então, assim, uma coisa importante que Rick Warren ele deixa aqui, ele diz assim, Salmo 139, 16, isso também, Davi ele continua dizendo assim, ó, cada dia da minha vida foi registrado no teu livro, cada momento foi determinado antes, mesmo que só um dia houvesse passado. Então, ou seja, assim, cada história da sua vida, cada história da sua vida faz sentido. Marcos, até os momentos difíceis, os momentos de lutas, totalmente. Por quê? Porque assim, todos os seus dias, se você está caminhando com Deus, se você tem Deus no seu coração, se você crê em Deus, todos os seus dias, principalmente os dias mais difíceis, foram redimidos. Foram redimidos. Ou seja, se você entregou a Deus todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, você confiou em Deus, pronto, os seus dias foram redimidos e ele vai fazer com que essas suas lutas, a sua história, seja para a glória dele. Isso não é extraordinário? A palavra está cheia dessa confirmação, né? Deus usa tudo, até as suas dores, sim, até as suas dores. Deus usa as suas lutas, todas as suas lutas, falhas, sonhos, para quê? Para moldar a sua história, para que o seu propósito seja realizado. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Até a desgraça que você viveu, Deus transforma em graça. Lembra lá José dizendo assim: meus irmãos, não se preocupe, né? Assim, não fiquem completamente desvirtuados com toda essa situação, porque Deus transformou o mal em bem. O mal em bem. Coloca aí, você crê que Deus pode transformar um mal para o bem? Coloca aí, isso é muito importante. Escreve no chat, eu creio, porque é isso que Deus ele deseja do nosso coração. Toda pessoa que crê, tudo é possível que se crê. E por isso que é importante a gente estar aqui dando graça ao Senhor, né? No momento que a gente está ouvindo a palavra e você diz assim, eu creio, amém, graças a Deus. Então você está trazendo a sua história dentro da redoma, né, de proteção de Deus. E aonde tudo é possível, né? Transformar a desgraça em graça, transformar o que não é louvável, né, diante dos nossos olhos. Aquilo que é maldição sendo transformado em bênção. Tudo isso só é possível quando nós estamos caminhando com Deus, queridos. Tudo isso é possível quando você ora todas as manhãs, quando você tem comunhão com o Pai, quando você entrega todas as suas tribulações a Deus. Então hoje você precisa agradecer. Por quê? Porque você só é a pessoa que você é, forte como você é, que tem uma fé, uma espiritualidade mais elevada, né? Você melhorou durante esses anos, sim ou não? Durante todos os anos da sua vida. Você é uma pessoa melhor, você é melhorzinho, né? Fala sério, assim, a vida te ensinou muito. Talvez ela te tirou, mas te entregou muito também. Fez com que você amadurecesse, você se tornasse uma pessoa mais adulta espiritualmente. E hoje você é mais forte, você tem uma conexão melhor com Deus. Então para pensar, não é motivo de você agradecer ao Senhor? As lutas que você viveu, de ver a fidelidade dele com você, com a sua casa, com a sua família, né? E é justamente isso, Deus não jamais desperdiça alguma coisa. Ele nunca vai desperdiçar nada, né? Então assim, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é como Deus lhe dá formas para o ministério. E Deus ele nos capacita nessa missão. Ele sempre vai estar nos capacitando. E Rick Warren ele coloca aqui, né, ele mesmo destaca, né, que ele fez uma combinação, né, uma combinação. Ele colocou a palavra formação. E essa formação ele deu cada sigla dessa palavra, cada letra dessa palavra ele deu um sentido. Formação espiritual é o primeiro. Opção do coração, recursos pessoais, modo de ser e área de experiência. Então, assim, o primeiro nós vamos falar aqui sobre a forma espiritual, né? Forma, esclarecendo a sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão, né, dons espirituais para serem usados no ministério. Então, todo mundo tem um dom, né? Todo mundo tem um dom. Você tem um dom. Um dom único, não. Né? Se você tem muito mais, você tem dons espirituais. Em Romanos capítulo 12, 4, 8, 1 Coríntios 7, 7,
né, em Efésios 4:8, Paulo vai dizer isso. São habilidades especiais, exclusivas dos que creem e é concedida por Deus. Todo dom é concedido por Deus. Eu tenho o dom de falar com as pessoas. Isso é Deus que te deu. Eu tenho o dom de orar. Isso foi Deus que te deu. Eu tenho o dom de criar coisas. Isso foi Deus que te deu. Eu tenho o dom e habilidade para tocar um instrumento. Isso é dom. Eu tenho o dom de jogar futebol. Isso é dom. Isso é dom. Entende? Eu tenho o dom de vender, eu sou um bom vendedor. Isso tudo é dom. Quem concede esses dons? Deus concede esses dons. Mas dons que vêm do Espírito, queridos, você percebe que naturalmente são frutos que são manifestos no nosso espírito. O dom de profetizar, o dom de amar, o dom de servir, né, o dom de discernimento da palavra, né, discernimento dos espíritos, a palavra da fé, a palavra de profecia, né, dom de curas, né, tudo isso são dons dados pelo Espírito Santo. Então, Deus nos oferece, na sua presença, na sua comunhão, ferramentas para que a gente possa viver e completar o nosso propósito. Por isso é então, né, o nosso desejo intenso deve aumentar cada vez mais, estar na presença de Deus. Não podemos adquirir dons espirituais, nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados de dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Efésios capítulo 4, 7 diz assim: Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você que escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem o determina. Paulo explica. É o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom a cada pessoa deve receber. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Então não tem dons que ninguém... assim, não existe... Não tem dons que ninguém mais tem. Entende? Quando você usa um dom, quando você usa, ou melhor, quando você deixa de usar um dom na sua família, na sua vida ou na igreja, alguém perde. Porque Deus, ele dá para cada um de acordo com a vontade dele. Então, se Deus deu um dom para você, esposa, ou para você, marido, e ele dá para o filho, e ele dá para a filha, dentro de casa, quando você deixa de exercer esse dom, a família perde. Entende? A família deixa de receber aquilo que deveria fazer com que a família se tornasse mais completa, mais abençoada. Então, às vezes, você tem o dom, mas você não expõe ele, não exerce ele, ou você não oferece ele a serviço do reino. Quem perde? São as pessoas. É o reino de Deus que perde. Você perde. Você perde porque você deixa de glorificar a Deus. A sua família perde, a igreja acaba perdendo. Muito obrigado, amor. Então, existem dons que Deus deu que só você tem. Consegue imaginar isso? Só você tem, está dentro de você. E o Espírito Santo está clamando para que você entregue isso. Você consegue imaginar isso? Meu Deus! Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso não há dom que seja concedido por Deus. Não há nenhum dom que não seja concedido por Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29. Deus ama diversidades. Olha a diferença. É uma coisa importante. Então, assim, a igreja, às vezes, nós queremos que as pessoas sejam como você acha que elas têm que ser, né? Eu acho que o irmão, ele deveria ser um pouco mais amoroso. Ele deveria ser um pouco mais flexível. Ele deveria ser um pouco mais paciente. Por quê? Porque assim, porque a maioria dos irmãos são assim, né? Porque o pastor é assim, né? Ou às vezes o pastor, ele é um pouco mais rígido, né? O pastor, ele é um pouco mais rigoroso. E assim, eu acredito que o pastor fulano de tal deveria ser como esse pastor, né? Ou o pastor deve ser mais paciente, mais amoroso, mais brincalhão. Eu acredito que deve ser assim. Não. É isso que nós precisamos entender. A igreja precisa ter diversidade. Diversas posturas e comportamentos de pessoas que carregam o seu propósito. Entende? O propósito de Deus. Todo mundo tem que ser diversos, diferentes, diversificar. Por quê? Porque Deus, ele é multiforme e graça. Ninguém na vida pode apresentar Deus por completo. Ninguém, gente, ninguém. Até Jesus precisou de 12. Por quê? Para manifestar tudo aquilo que o Pai é. Entende? Então precisa, assim, daquele que é mais alegre, mais extrovertido, precisa daquele que é mais fechado, precisa daquele, né, assim, que sorri com os olhos, né? Você não mostra os dentes. Precisa do irmão mais firme, que traz mais segurança. E precisa daquele também que tem um temperamento mais alegre, mais extrovertido. Precisa daquele que é calculista, entende? Aquele que não troca gato por lebre, né? Que o churrasquinho lá, ele vai fazer a contagem, não vai deixar ninguém injustamente pagar mais do que o necessário. Não, vai ser igual para todo mundo desfrutou disso. Então, assim, vamos lá. É aquele que faz as contas. Então, assim, ou seja, gente, é a multiforme graça de Deus. Tem que ter.
Tem que ter o irmão espiritual, tem que ter o irmão, né, assim, que não parece tanto espiritual, mas ele está sempre ali com a razão. Ele é aquele que é perfeccionista demais, né, que parece que não tem fé, mas sem ele a gente também estaria fazendo muitas burradas, entende? Então, assim, precisa ter o equilíbrio, né, o equilíbrio todo com relação a isso. Então, a multiforme graça de Deus, ela se manifesta através dos dons, queridos. Através dos dons. Você tem um dom e você precisa entregar esse dom. A igreja precisa do seu dom. A sua família precisa do seu dom. O reino de Deus precisa do seu dom. O mundo precisa do dom que você carrega. Amém? Então, assim, seus dons espirituais não foram concedidos para o seu benefício, mas para o benefício de outros, exatamente como os outros cristãos recebem os dons para beneficiar você. A Bíblia diz, um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja, ou seja, a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Deus planejou essa forma para que necessitássemos uns dos outros. O que você carrega é como um Lego. A nossa vida é como um Lego. A peça que você carrega, o que você carrega, eu próximo de você, eu me torno mais completo. Eu me torno mais completo. Assim, o que eu carrego, estando com você, você se torna mais completo também. Entende? Então não dá para você viver sozinho. Deus é maravilhoso. Não dá para você viver excluído ou exclusivo. Entende? Por quê? Porque a multiforme graça de Deus está na comunhão dos irmãos, que compartilham seus dons para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa desenvolver o nosso propósito. Então Deus planejou dessa forma para que nós necessitássemos uns dos outros. Se os outros não usarem seus dons, você será frustrado. Se você não usar os seus dons, eles serão frustrados. Por isso foi nos dado a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir os seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Então, toda vez que nós esquecemos essas verdades básicas de dons, a gente deixa de socorrer quem precisa, socorrer a igreja. E por isso que os problemas nas igrejas ou na nossa vida, na nossa família, eles aumentam cada vez mais. Porque está precisando de revelação dos dons de Deus. Como que isso se revela? Simplesmente a gente precisa deixar sair quando o Espírito Santo nos empurra, literalmente. Amém? Amém? Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na nossa vida, tá? Então, assim, isso é o primeiro. Deus deu dom para cada um de nós. Você carrega um dom e você precisa deixar ele sair. Você precisa manifestar esse dom. Então, deixa sair. Deixa sair. Entregue esse dom no dia a dia para que o seu propósito ele se cumpra cada vez mais. Amém? A outra forma também que Rick Warren ele coloca aqui é atendendo para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração. Como que a gente pode servir melhor a Deus? Então, primeiro, com os nossos dons. Outra forma é atendendo para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperança, interesse, ambição, sonhos, afeições que você possui. Tudo isso vem da onde? Do nosso coração. O coração representa a fonte de todos os estímulos da nossa vida. O que você gosta de fazer e o que lhe mais interessa. Tudo isso é movido pelo nosso coração. Pelo nosso coração. Primeiro vem na lógica, uma forma de pensar. Tá? A partir disso, né, isso é tocado no nosso coração. Então a gente vai, na realidade, ter estímulos. É o que Rick Warren ele fala, e eu acho isso muito interessante, porque a palavra de Deus diz que as fontes da vida, né, ela sai de onde? Do nosso coração. E que o nosso coração precisa ser bem cuidado. Ele precisa estar no lugar certo. Nosso coração precisa ser entregue à pessoa certa. Né? Ainda hoje nós usamos a palavra nesse sentido, quando nós dizemos, eu te amo de todo o meu coração. Né? Então, nós precisamos entender que o nosso coração ele precisa ter um motivo para se apresentar. Seja ele do nosso interesse ou seja do interesse de Deus. Então, por isso que nós precisamos entregar o nosso coração a Deus, para ter a certeza de que o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então, a Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, 19, uma coisa muito importante. Ó. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Quem nós somos. Seu coração revela você por completo, você de forma verdadeira. Não tem como. Você pode querer esconder, você pode querer, né, assim, ser uma pessoa, mas o coração revela quem nós somos. Isso é extraordinário. E eu consigo analisar isso o tempo todo. O tempo todo. Provérbios 4:23 diz assim, o seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz. Sentir-se como se sente e agir da forma que você age. Salmos capítulo 34:7 diz isso, Provérbios 4:23 afirma também isso, né? Que as saídas da vida procedem do nosso coração. E Mateus capítulo 12, versículo 34 também. Então, preste atenção, fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único.
assim como temos expressões digitais e padrões de íris e de voz singulares. Cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Uau! O batimento cardíaco eu já não sabia que era diferente. Mas ele é. Mas ele é. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós, querido, um compasso emocional único que dispara quando pensamos em assuntos, atividades, circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas, desconsideramos outras, são pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Tudo isso, tudo isso. Nosso coração está sempre mostrando, alinhando. Uma outra palavra que nós vemos na Bíblia, né, que dá critério ao coração, ou decisões do coração, é a paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são diferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a nossa atenção, enquanto outros nos desanimam e entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Por isso que a natureza do nosso coração, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Por isso Jesus ele vai dizer que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Porque quando nós amamos a Deus, naturalmente nós podemos manifestar os dons que ele nos concedeu, de acordo com um propósito. Quando o nosso coração não está alinhado com Deus, ele pende para certas coisas que estão fora do propósito de Deus. Às vezes, muitas das vezes, você vai ver a Bíblia nos orientando acerca disso. Guarde o seu coração. Ou seja, não ouça o seu coração, porque ele é enganoso. Provérbios vai dizer. Isso daí é uma indicação, uma sugestão sábia, né, que nós vemos lá. Por quê? Porque o nosso coração não está próximo de Deus. Então, mas uma das formas de nós manifestarmos os dons, ou de vivermos para o propósito de Deus, é estar cuidando do nosso coração. Eu te pergunto, será que o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus? Será que a gente tem entendido verdadeiramente o propósito de Deus para que o nosso coração possa ser orientado, instruído, ensinado para o propósito dele? Isso é importante. Aqui a gente vai para o próximo ponto. Vou até correr um pouco aqui, que ele fala assim: como você sabe quando está servindo a Deus de coração? Esse ponto aqui é muito importantíssimo a gente analisar. Porque o primeiro sinal revelador é o quê? É a motivação, o nosso entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivar. Ninguém. Faz uma coisa que você gosta. Você não vai precisar ninguém te motivando. Você não vai precisar ter outro interesse, ou seja, você não precisa ter a pretensão de ter outro interesse. Por quê? Porque é algo que você ama fazer. Correto? Então, assim, aqui ele deixa bem claro, desafiá-lo ou inspecioná-lo não vai ser necessário, porque está fazendo algo que você gosta. Você o faz com prazer, não precisa de recompensa, aplauso, pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que você faz, facilmente é desestimulado. A gente é desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. Porque você faz de qualquer forma, recebendo ou não recebendo elogio, ou recebendo reconhecimento, você vai estar lá, você vai estar fazendo. Todos já ouvimos dizer, arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que eu gosto. Né? Eu já ouvi muito isso. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, a maioria das coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo, certa vez afirmou, é melhor uma vida simples, no temor do eterno, que uma vida rica cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Isso já é um conselho da palavra de Deus. Então, se você hoje está fazendo algo que exige muitos recursos seu, tanto disposição de coração, dons, inteligência, fora do propósito de Deus, coloque data. Coloque data para acabar. Coloque diante de Deus e ore, Senhor, eu quero viver o seu propósito. Quero viver o seu propósito e eu quero viver, né, assim, manifestando os seus dons. Por isso, eu coloco isso diante do Senhor e eu dou data para acabar. Coloque diante de Deus. Quantas pessoas eu vi fazendo isso? E conseguem. Porque elas deixam de viver aquilo que o coração delas querem mais, né, que são as coisas da terra. Mas ensina o coração a amar as coisas eternas. Como que a gente faz isso? Quando a gente tem comunhão com o Senhor. Não se conforme com apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito do que viver e ainda assim não ter para que viver. Entende? Quando você está fazendo o que você gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo. Ninguém. Em hipótese alguma, nós não vamos precisar de motivação. Então, a gente já acabou aqui. Meu Deus. Muito rápido. Então, eu queria fazer essa pergunta para você, assim, o que tem motivado o seu coração? O que tem mexido com você durante esses últimos dias? Qual
Porque o nosso coração ele precisa caminhar junto. Não adianta ficar apenas na intenção. Essa semana mesmo, assim, a gente estava conversando com um casal, a gente estava falando assim, porque eles estavam compartilhando, eu quero muito mudar, eu quero muito isso, eu quero. E eu falei isso com dois casais essa semana, porque assim, querer, todo mundo quer. Querer não muda vidas. Querer, na realidade, muita gente quer muitas coisas, mas o que faz a diferença é a nossa decisão, entende? É decidir. Então nós precisamos tomar essas decisões diárias. Nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que está alinhado com o coração de Deus. Por isso, eu peço, tenha comunhão com Deus. O propósito de vida, ele vai trazer para a gente várias possibilidades. Mas o mais importante, que vai fazer a gente viver feliz, vai fazer a gente viver a alegria que só Deus pode nos dar. Gente, não tem outra coisa a não ser você ter a convicção de que você está fazendo aquilo que está no coração de Deus. Então conheça o coração de Deus para esse tempo, querido. Não fique em dúvida daquilo que você precisa fazer ou viver. Para esses dias a gente precisa conhecer o coração de Deus. A coisa mais importante que um cristão precisa entender: Senhor, qual é a sua vontade para esse momento? Porque eu quero viver o meu propósito, que é viver servindo o teu propósito. Por isso, Senhor, me dê direção. Abra as portas, feche as portas, mas me dê a sua direção. Mesmo que eu insista em abrir portas que o Senhor não me abre, mesmo que eu insista em portas que o Senhor não me dá, mesmo que eu insista em portas que está fora do teu propósito, feche essa porta de tal modo que minha insistência não possa abrir. Mas as portas que o Senhor abriu, as portas que está alinhado com o teu propósito, as portas que está alinhado com o teu coração, Senhor, mesmo que eu queira fechá-la, o Senhor permaneça aberta. E eu quero viver o teu propósito acima de tudo. Quando a gente começa a orar dessa forma, nosso coração vai se alinhando com as verdades que Deus tem para nossa vida. Amém? Nós estamos já no 30º dia. E eu gostaria que você estivesse lendo esse livro, estivesse meditando sobre ele, estivesse trazendo, compartilhando também conosco, compartilhando com as pessoas. Vamos viver o propósito de Deus. É possível sim. A gente viu diante desses 30 dias que Deus ele nos oferece todos os dias a oportunidade de viver o propósito dele. É o único que pode nos trazer grande alegria e satisfação. Sentido de vida está em viver o propósito de Deus. Amém? Dia 30, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Versículo para memorizar. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Pergunta para meditar. De que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando cada vez mais disso? De que forma? De que forma posso me ver servindo outras pessoas e gostando cada vez mais disso? Que você possa pensar sobre isso, porque todos os dias nós temos oportunidade de viver o propósito de Deus. Amém? Gente, um forte abraço. Deus abençoe. Hoje foi rápido, hoje foi curto, mas nós estamos pensando sobre o nosso propósito de vida com Deus. Não é o propósito de vida que eu tenho para mim, mas é aquele que Deus tem para nós. Então fale isso, compartilhe isso com a pessoa que está com você, com a sua família, com seus amigos, e peça a Deus. Débora, Deus abençoe. E peça a Deus para que Deus alinhe isso no seu coração. Amém? Vamos amar Deus cada vez mais, gente. Vamos viver cada vez mais próximo de Deus. Vamos ver cada dia dentro do propósito de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida grandemente a cada dia. Forte abraço e que a gente possa descansar durante esse dia, essa noite que nos resta aí, mas que a gente possa celebrar o final de semana que vai ser muito agitado. Né? Estou ansioso para esse final de semana. Né? Que Deus abençoe grandemente o fim de semana de cada um de vocês. Amém? Forte abraço. Paz. Shalom. Boa noite. Tchau, tchau.